Hey, here we are one more time to study an English lesson. Today we are going to study Unit 22. 22. Is this right? 22? Não faz esse exercício. Não, os exercícios não faz sozinho. Ah, tá. Hey, very good exercise. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês conseguiram fazer os exercícios da lição 21? Conseguimos. Yes. Conseguiram? Foi fácil ou We foi can. difícil? O que vocês acharam? I don't remember. So. Let me see. Take a look, please. Essa lição eu acho que não era... Tchau, filho. Essa lição eu acho que não era tão simples. Eu acho que era um pouquinho mais complicada. Unit 21, passive 1 is done, was done. Se vocês quiserem só dar uma olhadinha para tentar relembrar no exercício, a gente faz uma recordação rápida aqui. Por quê? Porque a partir dessa lição, na verdade, você está vendo novidade, né? Está percebendo que tem coisas que dificilmente agora daqui para frente dificilmente vai ser nas televisões, né? A gente vai ver muitas repetições, algo que a gente já viu. Vai começar a aparecer bastante coisa nova. E em contrapartida você percebe que aparece também frases mais complexas de construir, né? Às vezes quando a gente está estudando, que nem nós vimos a lição de voz ativa, a voz passiva, também vimos voz ativa também. Mas vai estudar a voz passiva em inglês, ela é equivalente ou parecida assim com o modo como a gente fala em português. Isso deixa mais fácil. Mas vai ter caso como o present perfect em que não tem equivalência, aí fica mais difícil. Então nós temos um grande segredo: retomar, voltar e estudar novamente. Vocês estão chegando agora na lição 21, na lição 22, né? E é muito importante que vocês revisem. Vão lá para a lição de número 1, assistam de novo um pedacinho do vídeo de repente, peguem o exercício, se experimentem, vejam se vocês ainda lembram como é que faz aqueles exercícios com muita facilidade, conseguem abrir ali, lembrar o vocabulário, lembrar tudo que estudou. Da lição 1, 2, 3, verifica se falta alguma folha de exercício. É muito importante que vocês ou nos enviem o exercício se vocês tiverem dúvidas, ou se vocês não tiverem dúvida alguma, pelo menos vocês guardem, façam um caderno de exercícios, né? Mantenham aí com vocês, para que vocês possam revisar. É muito importante a revisão, não se esqueçam disso no inglês. Para que a gente possa fixar, memorizar, tem que volta lá para a lição número 15, dá uma olhada, volta para o Present Perfect. Não avance para a lição seguinte sem compreender a lição anterior. Lembra? Essa dica eu já venho dando lá desde a lição número 1, 2 e 3. Né? Não avancem para a próxima lição sem entender bem a lição passada. Só para a gente poder fazer uma pequeno... Vou tirar uma frase aqui de cada exercício, não vou fazer ele inteiro, mas só para a gente poder compreender. Ó. No exercício 21.1, 21.1, está escrito, ó, write in the brackets. Certo? Vai escrever frases das palavras que estão entre parênteses. Né? Isso mesmo. Então, tá ligado. Aí tem uma dica, ó, das frases 1 até a 7, são frases que estão presentes. Então eu tenho que usar o quê? O verbo to be, o verbo to be no presente, e eu tenho que usar também a voz passiva. É isso que nós aprendemos. Passive, one. Então nós temos dois exemplos aqui que já estão respondidos. O número 3, nós temos palavras aqui, ó. Glass made from sand. Como que ficaria isso aqui? Glass is made from sand. Very good. É isso mesmo. Aí nós aprendemos inglês. O vidro, o que significa isso? É feito de areia. É feito de areia. É muito legal saber isso, porque de repente nem todo mundo sabe que o vidro é feito de areia. Vem da sílica, então você já aprende inglês e aprende uma informação. Essa fase do inglês que você já está conseguindo ler texto, que você já está conseguindo ter um vocabulário para poder ler alguns textos mais simples, já é uma fase que vocês vão começar a colher um fruto bacana do esforço de estudar inglês, que é o quê? É na hora de vocês se desprenderem da lição. Eu vou ficar dando bastante dica hoje, mais do que a aula, é vocês pegarem as dicas para poder avançar, né?
Então, o que vocês precisam? Mais importante do que a lição 21, do que a lição 22, do que fazer o exercício, é vocês expandirem o seu inglês. Então, por exemplo, você estudou em inglês aqui, ó, passivo, já entendeu tudo? Entendeu? Essa lição é muito curtinha, você percebe? São algumas frases e uma explicação. Mas você pode e deve entrar na internet, pesquisar um pouquinho mais sobre o que é passivo, pegar outras frases de exemplo, construir algumas frases e ganhar vocabulário. Não se esqueça, precisa ganhar vocabulário. Então, nessa fase que nós estamos chegando, que nós já estamos aqui a partir da lição 20, nós já conseguimos fazer o quê? Ler textos em inglês. Então, já está na hora, eu vou começar a distribuir para vocês, vou mandar no grupo de WhatsApp, livros em inglês. Entendeu? Tudo bem, Rafa? Tá, seu irmão. Amém, tudo jóia? Good evening, Rafa. Tudo bom? Good evening. Very good. Então, essa fase agora eu vou começar a preparar alguns livros, eu vou enviar para vocês, livros simples, em que vocês devem ler a história e depois nós vamos falar sobre a história, responder o questionário, alguma coisa do tipo. Precisa começar a ler textos em inglês. Desprender da liçãozinha que a gente veio até agora e começar a ler textos relacionados à lição ou no mesmo nível de inglês que a lição e começar a ler textos em inglês. Então, vou passar livros para vocês lerem. Ó, tem um livro para ler no decorrer do mês. Vocês vão ter que ler. Depois nós vamos fazer uma discussão sobre o livro, vamos fazer um debate sobre o livro, talvez, né? Mas eu vou selecionar para vocês bons livros que vai estar de acordo com o livro de vocês. Mas vamos lá. Se fosse essa daqui, ó, vamos lá voltar para o exercício. Número 7 aqui, ó. How this word pronounce? Como que fica? Qual que é a resposta? How is this word pronounced? Muito bem. How is this word pronounced? Então, respondeu certinho. Só a dica que eu passei, Rafa, vou repetir aqui para você, é o seguinte. É necessário que tenha feito toda a lista de exercício. A lista 21, o exercício 21 não é um exercício muito fácil. Eu estou verificando aqui, ele é um pouco mais complexo. Se você não fez a lição 21, o exercício, fica difícil continuar em frente e acompanhar 22. Desde a lição 1 até a lição 20, aquilo que você não tenha feito, que vocês não tenham feito, voltem, revisem, refaçam e façam aqueles que não foram feitos, para que você tenha rendimento. Senão nós vamos estar estudando, fazendo aula, acompanhando, até respondendo, mas não vai estar evoluindo no inglês, ou vai estar evoluindo muito pouco. Tá bom? Não se esqueça. Depois, sentence 8 to 15 are past. Então essas daqui é a mesma coisa, voz passiva, mas no passado, que é o que a gente estudou na lição 21. Como ficaria essa daqui, ó? Número 15. I not wake up by the noise. I was not woken up by the noise. Very good, buddy. É isso aí. I was not woken up. Então você usou o passado. Eu não fui acordado pelo ruído, pelo barulho. Muito bom. Deixa eu ver. Essa daqui, a número 11, ó, como é que fica? My bicycle was stolen a few days ago. Very good. My bicycle was stolen a few days ago. Então nós estamos aprendendo passado, estamos aprendendo particípio, já aprendemos a aplicação do particípio no present perfect e agora na voz. Muito bem. Um nível legal de inglês, hein? Um nível bacana de inglês. Consegui falar isso. Olha, minha bicicleta foi roubada alguns dias atrás. Consegui falar essa frase é quem está no nível bacana em inglês. O que vocês precisam fazer? Ganhar mais frases. Entendeu? Não pode ficar só nessas que estão aqui na apostila. Depois tem aqui, ó, correct the sentence. Se está escrito correct the sentence é porque estão erradas as frases, certo? Yes. Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo, o número 2 aqui, ó. Football plays in most countries of the world. Essa frase está errada. Como que ficaria a frase correta? Football is played in most countries of the world. Very good. Exatamente isso. Muito bem. Então você percebe que a frase foi construída errada, você tem que usar ela usando a voz passiva. E o número 5 aqui, ó, como ficaria? Where are you born? 5. Uhum. Where are you born? Qual que é o correto? Onde você nasceu? Where were you? Where
were you born? Nossa, achei isso. Very good. Where were you born? É isso mesmo. Muito bem. E se você fosse responder, eu nasci em Jundiaí, como é que ficaria? I I was born in Jundiaí City. Very good. Essa número 8 aqui, ó. When was invented the bicycle? Tá errado. Qual que seria o correto? when was invited the bicycle. Isso. When was invented the bicycle? Tá errado. Qual que é o correto? Tá errado essa, não? Eu fiquei na dúvida. E igual. Quando... É só uma questão de... Na verdade, as palavras aqui estão corretas. É só uma questão de ordem. Para perguntar quando a bicicleta foi inventada, como é que pergunta isso em inglês? É assim, ó. When was the bicycle Ah, é verdade. invented? Ah, eu escrevi de caneta, não dá pra fazer. Então vocês já corrigem. Eu errei eu fiquei essa frase, mas não tem nada errado essa frase. Eu ia até perguntar por algum. Muito bem, aí depois podem mandar também no WhatsApp que a gente vai respondendo. Eu estou tentando ver aqui algumas que eu acho que seriam as mais difíceis para a gente poder esclarecer. Mas eu acho que é por aqui mesmo, não tem... Deixa eu ver. A princípio é isso mesmo. Eu estou tentando dar uma ajuda aqui para a gente não vai fazer uma aula de exercício. A ideia do exercício não é que você faça durante a aula, mas é que vocês quebrem a cabeça mesmo, tenham dificuldades, tenham dúvidas, a gente ajuda com as dúvidas. Mas essa dificuldade em realizar o preenchimento dos exercícios ajuda no aprendizado do inglês. Por isso que eu não vou fazer aulas de resolução de exercício, tá bom? Mas eu queria só ver como é que vocês estavam aqui nessa lição. Vamos fazer só mais uma aqui, ó. Essa é a número 9 do 21.3. My car last week, but the next day it by the police. Como que fica essa frase? My car was My car was stolen last week, but the next day it was found by the police. By the police. Very good. My car was stolen last week, but the next day it was found by the police. Very good. Congratulations. Muito bem. Façam, em dúvida, e façam. Tá bom? Ok. Ok. Então vamos lá. Agora sim, ó, vamos começar a Unit 22. Unit 21, nós estudamos Passive 1 is done. É feito, não é? Was done, foi feito. É assim que nós aprendemos várias frases aplicando a voz passiva. Agora nós vamos estudar Passive 2. Is being done e has been done. Olha só, a gente vai olhar aqui agora, nós precisamos ter, para conseguir, por isso que eu falo que é tão importante a gente voltar nas lições anteriores e relembrar. Para conseguir acompanhar essa aula, automaticamente você tem que lembrar da lição, eu não lembro que número que é agora, lá próximo da 15, sei lá, 14, que tem essa coisa do ing, ing em inglês, como é que chama? Present continuous. Very good. Present continuous. Se você não lembra o que é o present continuous, alguma coisa que está acontecendo. E se você não lembra, quando esse has been? O que é has been? Has been present perfect. Very good. Então, eu ainda não lembro, eu não fixei muito bem como que é o present continuous, não fixei muito bem o present perfect. Não estudem a lição 22. Volta lá para essas lições sobre esse assunto, volta para 21, depois que estudar esses dois assuntos, e aí sim é 22, tá bom? Vai ficando mais complexo. Passive 2. Is being done. Como que vocês traduziriam isso? Is being done. Está sendo feito. Está sendo feito. Has been done. Tem sido feito ou foi feito, né? Isso. Se for utilizando o present perfect, foi feito. Foi feito. Certo? Foi feito de maneira que Fica no 21 hoje. é algo que aconteceu no passado, se estendeu até o presente, e mesmo assim está sendo aplicado na voz passiva. Então, é o que vai acontecer aqui, ó. Has been done, foi feito. Letter A. Read, please. Is, are, being. Present continuous past. Positive. Passive. Passive. Muito bem.
is, are, being. Tá vendo? É o verbo to be e o verbo com ing. Is being alguma coisa. Está sendo alguma coisa. Está sendo feito, está sendo pintado, está sendo vigiado, está sendo construído, entendeu? É assim que a gente vai estudar. É assim que é o present perfect. Alguma coisa que está sendo feita. Por isso que o título é esse. Alguma coisa que está sendo feita. Na imagem aqui, ó, está sendo pintado. Alguma coisa que está sendo feita. Percebeu? Is being done. Então vamos lá. A primeira frase aqui que nós temos. Ó. Eu vou ler, vocês repitam primeiro. Somebody is painting the door. Somebody is painting the door. Very good. O que significa? Alguém está pintando a porta. Então, se alguém está pintando a porta, que se fosse para classificar como voz ativa, voz passiva, o que é esse aqui? Ativa. Voz ativa, active. Então, se alguém está pintando a porta, o que significa isso? Que the door is being painted. Repitam. The door is being painted. Very good. O que significa? A porta está sendo pintada. Nesse caso, o que nós temos? Passive. Passive. Filho. Entendeu? A porta está sendo voz passiva. Então o que nós podemos perceber aqui? Ó? A mesma comparação que nós fizemos entre ativo e passivo na última aula, ela está aparecendo aqui. Ó. Se eu consigo diferenciar em português a diferença de voz ativa e voz passiva, em inglês eu não vou ter grande dificuldade. Né? Alguém está pintando a porta, não sei quem é, mas ó, voz ativa. Pessoa, né? Que aqui não tem mais somebody, né? Como se fosse o sujeito, e depois o predicado da frase. Alguém está executando uma ação, voz ativa. Quando o sujeito é a porta, olha só, está sofrendo a ação, passivo. Nós estudamos isso na lição 21, nós discutimos isso. Então, hoje nós estamos estudando passivo, alguma coisa que está sendo feita. Correto? Tranquilo até aqui, né? Ok. Vamos para a primeira frase, então, para a gente poder compreender. Ó. My car is at the garage. It is being repaired. Repitam, please. Repeat, please. My car is at the garage. It is being repaired. Very good. O que significa? Meu carro Tá na está na garagem. Ele está sendo Consertado. Muito bem. Se ele está sendo consertado, como que é consertar em inglês? Repair, não é? É assim que é consertar em inglês. Se você for falar em inglês que o seu carro está sendo consertado, você tem que falar. A voz passiva, ele está sendo alguma coisa. Alguma coisa está sendo feita. Okay. Ele está sendo consertado. Consertar em inglês, repair. It is being repaired. Mas o que significa essa palavrinha aqui, ó? Garage. Oficina. Você faz um caderno para fazer. Não é garagem. Que garagem, irmão? O que é? É garage também, mas nesse caso aqui é oficina. Eles chamam oficina de garagem também, não igual a gente. Nós chamamos de oficina. Quando o carro está na oficina mecânica, é the garage. Ok? Então tem aqui, ó, my car is at the garage. It is being repaired. É a mesma coisa aqui? Somebody is repairing it. Read, please. Somebody is repairing it. Então, se eu falar que ele está sendo consertado, it is being repaired, é a voz passiva. Se eu falar que somebody is repairing it, é a voz ativa. Tudo bem aí? Então, vamos lá. Segunda frase, ó. Some new houses are being built opposite the park. Read, please. Some new houses are being built opposite the park. Ok, o que significa? Alguma casa nova, uma nova casa, algumas novas casas estão sendo construídas em frente ao parque. Isso, opposite the park. Em frente ao parque, no lado oposto ao parque, é como está escrito. Somebody is building them. Read. Somebody is building them. O que significa?
Alguém está construindo elas. Isso, alguém está construindo elas. Correto? Então, se você entendeu a parte que está em negrito aqui, ó, are being built, is being repaired. Você está entendendo a voz passiva sendo aplicada juntamente com o quê? Present continuous. Alguma coisa que está sendo feita. Lição número 21. Nós estudamos alguma coisa que é feita, is done, ou alguma coisa que foi feita, was done. Lição 22. Nós estamos estudando alguma coisa que está sendo feita, is being done, ou alguma coisa que foi feita, nós vamos ver daqui a pouco, has been done. Ok? Então vamos fazer aqui, ó. Eu vou ler e vocês repetem. Compare the present continuous and present simple. Compare the present continuous and present simple. Então nós temos aqui, ó. O que significa isso que vocês leram? Compare o presente contínuo e o presente simples. Ok, então só uma comparação, ó. Já utilizando com a voz passiva. The office is being cleaned at the moment. Read, please. The office is being cleaned at the moment. Aqui nós estamos usando voz passiva juntamente com present. Present continuous. Continuous, very good. Agora vamos comparar aqui com a parte de baixo, ó, present simple. The office is cleaned every day. The office is cleaned every day. Aqui é o present simple. Present simple. Como é parecido com o português, acho que isso não é tão difícil. Se eu falar que o escritório está sendo limpo nesse momento, é algo que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora, utilizando a voz passiva. O escritório está sendo limpo, certo? Agora, se eu falar que ele é limpo todos os dias, eu estou aplicando o present simple. Mais uma vez, se fosse um outro idioma, talvez uma pessoa que vem de um outro idioma, em que é muito diferente, ou não existe essa coisa de voz ativa e voz passiva, essa lição seria muito difícil. Para nós, eu acho que não é tão difícil, porque é bastante equivalente ao português. Tanto a voz passiva, o present continuous, Eu já carrego um pouquinho só. existe, como... Desculpa, irmão, a gente está discutindo sobre a bateria do... Desculpa. Então, aí pode ser. Tanto a voz passiva pode ser aplicada com present continuous em português, com presente contínuo, como a voz passiva pode ser aplicada com presente simples. É igualzinho. Então, acho que não é... A princípio, eu não acho tão difícil, mas vocês avisem. Puxa, tá mais complicado, que daí a gente vai mais devagar. Se eu sentir que tá mais simples, eu vou avançando um pouquinho mais rápido. Mas aí vocês avisem se tiver alguma dificuldade, tá bom? Aí nós temos aqui, então, vamos lá, só para traduzir, ó, o que significa? The office is being cleaned at the moment. O escritório está sendo limpo nesse momento. E aqui, ó, the office is cleaned every day. O escritório é limpo todo dia. todo dia. É limpo todo dia. Isso, é limpo todo dia. Certo? Se eu fosse falar o escritório foi limpo ontem, como é que falaria? I'm short, I don't listen. Se eu fosse falar assim, ó, o escritório foi limpo ontem, como seria? The office was cleaned yesterday. Very good, é isso aí. Então nós percebemos presente, o passado, utilizando present continuous e present simple. Muito bom. Aí vem a próxima fase, olha só, vou falar, vocês repitam. In Britain, football matches are usually played on Saturday. Um minuto para acabar a primeira sessão. In Brighton, football matches are usually played on Saturday. O que significa? Na Britânia, na Inglaterra, as partidas de futebol são normalmente jogadas no sábado. Muito bem. Aí, continuação. Ó. But no matches are being played next Saturday. Repeat, please. But no matches are being played next Saturday.
Pois tá esquisita essa frase, tá, irmão? Como que você entende? Vamos ver, traduz aí pra gente ver, pra gente analisar. Eu não sei. Mas as partidas But, são jogadas nesses próximos Então, mas acho que a internet está ruim, olha aí. Deixa eu desligar. Acho que tá dando microfonia, vamos ver se eu... Ó, traduz então essa parte. A primeira parte, ó. In Britain, football matches are usually played on Saturday. Então tá. Na Inglaterra, as partidas de futebol são normalmente jogadas no sábado. Isso, então essa frase está mostrando a voz passiva. As partidas são jogadas, né? No sábado. But no matches are being played next Saturday. O que significa? Mas não. Já entendi. Não. Já entendi porque da dificuldade. Ó, quando aparece essa palavrinha no, igual está aparecendo aqui nessa frase, ele não significa apenas não, mas ela pode significar nenhuma, nenhum. Por exemplo, deixa eu falar uma frase aqui, por exemplo, em inglês. Se eu for falar assim, nenhum aluno apareceu. Nenhum aluno apareceu. Tivemos uma aula de inglês, mas nenhum aluno apareceu. Então, esse mas, we had an English class, ok? Ou we've had an English class, but no student showed up. Então, para falar que nenhum aluno apareceu, eu falo no student showed up. Entendeu ou não? Yes, mas aí tá. Eles não estão jogando no próximo sábado? Isso, porque vai estar assim, ó. A primeira parte da frase é, né? Na Bretanha, as partidas de futebol geralmente são jogadas no sábado. Mas nenhuma partida, entendeu? É porque daqui tem inglês, no matches. Entendeu? Nenhuma partida. É que nós falaríamos isso aí em português, não seria no plural. Are being played, está sendo jogada sábado que vem, no próximo sábado. Então, se eu for falar em inglês assim, que na próxima semana não vai acontecer nenhuma partida, e antes eu passei uma informação que geralmente as partidas acontecem no sábado, é assim que fala em inglês. Mas nenhuma partida será jogada no sábado. Peraí, só um minutinho. Come on, let's go. Vamos lá. Vamos entender então esse trecho aqui da frase. Mas, but, no matches are being played next Saturday. Se eu for falar assim em inglês, ó, nenhuma partida vai ser jogada sábado que vem. Nenhuma partida está acontecendo na semana que vem. Vai ser assim. Entendeu? But no matches are being played next Saturday. É assim que fala. Essa frase parece um pouco estranha. Por quê? Que a gente fala, nossa, a gente está acostumado a ver uma frase em inglês e até quando você lê um texto assim, você fala assim, nossa, eu estou compreendendo bem inglês, eu estou conseguindo ler um texto, estou conseguindo acompanhar. Mas por quê? Porque aquele nível, aquelas frases que você está vendo, elas são equivalentes ao português. É muito parecido. Quando você começa a pegar expressões, um modo diferente de falar, você já começa, peraí, isso é uma coisa boa. Que nem quando você bate o olho numa frase dessa e fala, nossa, tá diferente, eu não tô conseguindo acompanhar. Tô entendendo todas as palavras. Não tem nenhuma palavra aqui que você não conheça. Mas, ao mesmo tempo, você não tá entendendo com clareza. O que acontece isso com você? Você começa a absorver expressões em inglês. Você sai do nível que você está aprendendo apenas palavras e começa a aprender expressões em inglês, né? Então, o que você precisa fazer quando aparecer esse tipo de frase? Repita ela várias vezes, gravem, memorizem, entendeu? Quando eu for falar, olha, geralmente as partidas elas são jogadas no sábado, mas
sábado que vem, nenhuma partida está sendo jogada, nenhuma partida está acontecendo. Entendeu? É assim que fala inglês, ó. Então, vou falar a frase inteira e vocês repetem. In Britain, football matches are usually played on Saturday, but no matches are being played next Saturday. In Brighton, football matches are usually played on Saturday, but no matches are being played next Saturday. Teacher, if I say, but I know match will play next Saturday. Estaria correto. Will be played. Will be. Will be. Ah, faltou o be. Will be played. Ou você poderia... Por isso que eu estou falando com vocês. Aí nós vamos estudar isso ainda. Aqui nós estamos estudando o present continuous e o present perfect com a voz passiva. Depois nós vamos estudar, vai chegar uma hora que nós vamos estudar o futuro junto com a voz passiva. Vai chegar nisso aí. Mas você falou certinho. Não, mas é assim, eu só falei isso porque, assim... Muito bom. Eu acho que fica mais fácil, assim, né? Pra gente falar e... Isso, na verdade, até essa frase, você vai olhar assim e falar, nossa, não é tão comum alguém escrever desse jeito. Mas esse é o jeito que está correto de escrever. E aí foi selecionada essa frase para quê? Para colocar no estudo. Para colocar no assunto do present perfect ou do present continuous junto com a voz passiva. Entendeu? Qual que foi? Ok. Então é assim. Depois, assim, às vezes a gente vai, você pode se perguntar assim, mas eu não falaria essa frase assim em inglês.